vamos para as nossas pílulas de hoje. Hoje eu vou falar sobre o crop factor, o fator de correção de lente, sobre full frame, APS-C, essas coisas. As pessoas me perguntam muito sobre isso. O que é essa confusão em relação ao formato do sensor e aos objetivos? Então, é uma coisa que decorre da mudança da foto analógica para digital. A gente vai entender. Deixa eu mostrar um diagrama para vocês aqui. E o que vocês estão vendo aí seria, teoricamente, o formato, a proporção, né, do formato do quadro do filme, antigamente, aquele filme fotoquímico, o pessoal chama de analógico, ou foto de filme mesmo. Isso aconteceu, toda essa questão de fator de correção, por causa da transição. A transição entre a foto de filme para digital, aparentemente foi repentina, abrupta, mas não foi bem assim, foi meio paulatina, até porque as lentes objetivas que a gente usava no filme continuaram sendo usados na foto digital. O detalhe é que o sensor da foto digital era menor que o quadro do filme. Vou mostrar para vocês como aconteceu isso. Esse quadro, por exemplo, ele tinha aí, olha, 35 por 24 milímetros. Era o tamanho do quadrinho do filme onde era gravada a imagem. Acontece que as fotos, as câmeras mais antigas, as primeiras, elas tinham um formato sempre menor. Depois, com a tecnologia avançando, passou-se a fazer a full frame, que era o mesmo tamanho do quadro do filme. Mas as primeiras eram assim, era uma proporção menor. A PSC é mais ou menos uma proporção, como vocês estão vendo aí. E o tamanho desse sensor é de 24 por 16 milímetros. Ou seja, é bem menor que o full frame e que é a mesma medida que era do filme. E o que muda isso? Era a mesma lente? O que muda a lente para essa lente? Parece que ficou uma confusão. Acontece que a lente, a objetiva, ela vai projetar uma imagem sempre no mesmo tamanho. Não importa o tamanho do sensor, se é filme, se é um sensor, se é full frame, ele vai projetar uma imagem porque é uma questão óptica. Ela vai projetar uma imagem sempre do mesmo tamanho dentro da caixa escura, da câmera escura da câmera fotográfica. Então, quando a gente fotografa com um sensor menor, ele vai cortar, vai pegar só esse pedaço, por isso que a gente chama de crop factor, ele só vai cortar a imagem nesse tamanho. Parece que não é muito, mas olha só a proporção disso. Esse quadrinho vermelho é o full frame, o tamanho do filme, e o amarelinho é o tamanho do formato APS-C, que é o tamanho da Canon, né, por exemplo. E qual a razão de proporção entre um e outro? É de 1,6 nesse caso. Dessas medidas que eu mostrei aí, a proporção do maior para o menor é de 1,6. Ou seja, o menor é 1,6 vezes menor que o full frame. Significa dizer que a imagem vai, quando ela for projetada, ele só vai registrar nesse tamanho menor. Mas se vai projetar num formato menor, a imagem vai ficar maior? Tem muita gente que acha isso confuso, mas sim, porque só aquela parte que está no meio é que vai ser ampliada e a gente vai ver aquilo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. A gente chega no rio, chega lá, olha no rio e vê os dois pombinhos, quer dizer, as duas capivaras namoricando ali, dando seus beijinhos. A gente não pode deixar de registrar essa cena e a gente vai fotografar com uma câmera de filme, ou uma full frame. Quando a gente clica, a gente vai ver isso aqui. É esse o formato que vai ficar. Aí a gente vai fazer a outra foto com a APS-C, com um fator de correção de 1,6, que é aquele amarelinho que eu mostrei. Então é isso que a gente vai registrar, só que está em volta do amarelinho. Acontece que a câmera não vai mostrar o que está em volta desses quadrinhos aqui, entre o amarelo e o vermelho. Isso não vai existir, o sensor não vai registrar isso. Só vai registrar aquilo que está no meio. Ou seja, quando você clica, você vai enxergar, na verdade, isso aqui. Nossa, parece que a gente usou uma objetiva mais longa, que aproximou mais. É quase isso. O fator de 1,6, por exemplo, se eu estiver usando uma lente, uma objetiva, né, de 200 milímetros, uma meia tele, com esse fator de correção, eu vou multiplicar 200 por 1,6. Vai dar 320 milímetros. É como se eu estivesse usando uma lente, uma objetiva de 320 milímetros, uma objetiva mais longa do que eu estou usando.
seja, você vai ter uma desvantagem de ter um sensor menor, mas vai ter a vantagem de ter um efeito de objetiva mais longa, né? Então, vai ter uma imagem mais aproximada. Então, tem muita gente que fica preocupada com essa história de crop factor, de full frame. Muda muito quando a gente vai para grande angular, porque a grande angular também vai ter esse crop, então não vai ter menos efeito de grande angular, que vai fechar uma imagem mais fechada. Mas por isso que hoje é muito mais acessível objetivos de 10 milímetros, bem curtas, né? E eu tenho a impressão que agora, com a nova tendência, que é para ir para as mirrorless, que são as câmeras que não têm mais caixa de espelho e tudo isso vai mudar e vai se padronizar numa coisa só, então não vai mais ter esse problema de full frame e fator de correção de lente e crop factor. É simples assim, parece complicado, mas é simples assim. Experimentem as lentes de vocês aí, comparem. Qualquer dúvida, escrevam para a gente aqui. Até semana que vem.